negócio pega, né? Vamos lá. Eu costumo utilizar o Mobile First, né, para iniciar o meu projeto já na base no celular, no dispositivo de celular, e aumentando a tela com alguns endpoints. Então, eu já coloquei eles aqui. Eu uso sempre o MIDIF, porque aí o meu primeiro endpoint é o celular, que é menor do que o 576, então eu só vou começar a fazer alterações acima do 576. Vamos lá, aqui. Deixa eu ver aqui como eu vou fazer. Então, eu vou começar aqui modificando meu header. Aqui eu não vou ter mais o meu justify content, eu vou ter o. Deixa eu ver aqui. Como eu vou começar da parte mobile, eu já vou modificar a minha, a minha classe auxiliar aqui e vou deixar ela com um flex direction já como coluna, porque aí ela já me auxilia aqui em tudo aqui, né? E a partir do momento que eu for aumentando, eu vou reformulando ela ali, porque aí eu só mexo em poucas coisas quando a minha tela for aumentando. E também fica mais fácil para conseguir organizar bem o tamanho da fonte, deixar os pads da parte lateral também, e do top e bottom. Exato. Aqui, fale mais que esse. Dá para utilizar também, se você não quer juntar todos eles, o Space Evenly também, que aí ele fica um pouquinho mais separado também. Even É Evenly. Ah, peraí, deixa eu botar aqui. olha aí, às vezes é bom autocompleto por isso. Pera, cobra aqui.
Evenly. Ficou bacana agora. Aqui eu já tenho até 320 pixels aqui, ele se mantém. Sim, vai se manter tranquilo. Agora que eu tenho uma dúvida aqui dentro do teu arquivo styles, esse styles é do CSS inteiro? De todo o Sim, isso. Beleza. Como tem muita coisa repetida, como o footer é o mesmo para todos, aqui eu tenho a página de boas-vindas, só tem essa estilizaçãozinha aqui, é pouca, então resolvi deixar ela. Não, tranquilo. Eu costumo pegar, por exemplo, não sei se vale como dica aí, mas quiserem seguir, eu tiro a responsividade, eu boto num arquivo responsive.css. O nome é bem intuitivo, é só para ser, responsivo isso aqui. O CSS comum eu deixo um lugar normal e o responsivo eu tiro fora. E depois eu só linko no HTML para ficar mais fácil. Porque senão fica aquele CSS macarrônico, né? Provavelmente todo mundo já viu aquele CSS de 500, 1000 linhas, então para evitar isso aí a gente. Ei, Digli, no caso desse teu o mídia aí que tu tá usando, tu tá conforme o padrão assim que dos dispositivos, tipo celular, tela mínima, tablet, ou tu tá seguindo a tua mais a linha do teu projeto? Não, eu estou seguindo aqui. É porque, assim, o padrão em si, hoje em dia a gente começa a a estruturar um projeto ele no modo mobile, né? Porque quando você começa a estruturar ele para desktop, quando você for para mobile, você tem muito conteúdo para pouco espaço. Então você começa no mobile, que você começa com um pouco de conteúdo ali e vai gerenciando isso aumentando a tela. Então eu tenho abaixo disso, que é abaixo de 576, é um celular ali normal, né? Aí eu já pego todas essas configurações aqui de layout e tal. Quando eu for aumentando a tela aqui, eu praticamente só mudo a questão da orientação do meu display flex e o tamanho das coisas ali, porcentagens. Então eu tenho pouca coisa para alterar e fico com o CSS mais limpo ali nessa parte aqui das media care. Foi mal aí, porque a minha internet aqui tá muito ruim. Eu só ouvi o finalzinho que tu falou. Tá travando demais, pô. Tá horrível a internet aqui. Nada. Deixa eu tentar Mas aqui. depois eu volto a aula para ver melhor. Tá travando tudo toda hora. É porque assim, se eu começar com o desktop, eu tenho é, eu tenho uma falta de alguns ganchos. Como, por exemplo, eu uso uma tela aqui de 1366 pixels. Tem gente que usa a tela de 1920. Tem gente que usa a tela de 2000 e tal. Tem dispositivo que tem gente que já usa TV como monitor. Então, a gente teria um leque muito, muito enorme aí para que a gente faça todas essas alterações. Quando você começa a fazer essas estilizações de layout para mobile, focando aqui no mobile, você vai aumentando a tela e vai mudando poucas coisas ali, como o posicionamento do layout, tamanho de fontes, tamanho de alguma coisa. Então, quando eu chegar aqui no MIDIF, esse 1400 pixels, ele vai servir para todos os restos de telas que forem maior que isso. Então, eu vou ter uma padronização aqui, não vou perder, o meu layout não vai quebrar, se por acaso por exemplo, vamos lá aqui.
uma tela gigantesca que ficaria um conteúdo bem pequenininho. Eu poderia colocar ali uma foto maior, 60 pixels, alguma coisa, uma foto de texto de 18 pixels, 22 pixels, porque aí a pessoa conseguiria ler e meu site ainda ficaria padronizado pelo que eu quero, quando ele fosse diminuindo também. Isso é verdade. Eu também tive esses problemas para fazer, porque meu monitor que nem o Gilei falou, de 1366, e quando você começa a estilizar pelo monitor, depois quando você vai ver em outro lugar, fica tudo quebrado. Eu tenho um projetinho que eu fiz com os colegas que deu esse problema. Tem muitos blocos, muitas divs que começam ou ficar mais para cima, mais para baixo, então tu começar a fazer pelo mobile, tu evita esse problema. Aí você consegue ir ajustando mais e mais. Massa, pô. Então, tipo assim, se o cara for fazer um projeto por fora, vamos supor, né, assim, vai vender a pessoa contratou ele para fazer um site. Aí, não necessariamente a ideia do mobile first, né? Não é obrigatório. Tipo, se o cara quiser, o cliente quiser colocar, seria um trabalho meio que por fora, né? E praticamente você vai retrabalhar o seu projeto, né? Ou não? Aí depende do que você quer, do que você está fornecendo. Por exemplo, ou então do que o seu cliente quer, né? Pode ser regra de negócio, alguma coisa que seja pré-requisito. Então, você vai ter que fazer do que o cliente quer. Só que, assim, se você for fazer só o site e for entregar para o cliente se virar, no resto, manutenção, essas coisas, se você fizer ele da forma como fazem antes, né, de computador para mobile, o próximo desenvolvedor vai ter um certo trabalho. E geralmente é seu nome que está ali. Então ele vai perguntar quem foi que fez inicialmente. Fez assim, fez assado. Então, para ter uma melhor visão aí de futuro, se você for fazer uma manutenção em um site, eu sugiro começar a estudar essa parte aqui de mobile first também. Mas isso aqui é mais para frente, tá? Depois que você pegar o CSS básico aí, você consegue depois modificar da forma que você quiser. Na questão do grid ali, de play, que a gente estava, e até o próprio professor estava comentando, você seta primeiro as configurações da tela no grid, ou você faz isso depois? Como? Que nem, por exemplo, a questão de linhas e colunas no grid, né? Porque o grid funciona dessa forma. Você já começa setando elas antes de estilizar o resto, ou você, deixa isso mais para depois? Eu faço tudo em um canto só. Sempre que eu tenho oportunidade, geralmente eu faço tudo num canto só, né? Aí defino ali as nomenclaturas para depois usar como parando lá no grid. Cadê? Eu acho que tem até aqui no exercício, no material. Uh, Atributos. Aqui o grid. Aqui dentro da classe que vai receber o grid, eu também tenho algumas propriedades que eu posso definir os itens do grid. Então, depois eu só preciso passar ele como um item da outra classe, que ele pega também a funcionalidade do jeito que eu quero. Eu posso definir ele de N formas aí. Cadê? Que aqui no caso ele define o item e depois passa a coluna que ele quer ocupar, né? A coluna e a linha. Mas eu poderia fazer isso diretamente aqui na classe que vai ser o grid e definir com nomes e passar. Deixa eu ver se tem aqui template.
Ah, sim, tá ali a pré-configuração do template do grid. Isso, só que tem um que se eu colocar só grid template, eu posso passar como se fosse um objeto e eu passo nomes para eles. Então, tipo, se eu tenho 3 colunas, eu passo header, 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 aí vou para a segunda linha, aí passo o main, e a terceira geralmente é o aside, né, que é para propagandas, essas coisas, divulgações, merchants, e eu faço depois também para o footer. E aí, quando eu colocar aqui, dentro da minha classe grid item, eu faço essas pré-configurações, mas eu tenho outra classe aqui que é para passar somente o nome lá que eu defini no meu grid template. Então, eu passo o header. Quando ele vê lá aquele grid item, tem um atributo header, ele vai definir como ele vai pegar todo o IDIF lá que foi definido ali na parte de cima. Ah, é verdade. Mas é interessante essa forma que tu acabou de falar agora, do header, header, main, main. Tipo, só inferir o nome mesmo da tag que tu vai utilizar, que ele vai, por exemplo, entender, são 2 colunas de header, 2 de main. Aí ele já começa a separar melhor. Isso. Só que, na verdade, não é a tag, né? É o nome que você dá. E você pode dar qualquer nome. E no... Aí depois você tem que inferir esse nome ao item do grid, né? Aí ele pega aquele valor que você. Sim, sim. Ah, deixa eu dar uma olhada ali. Não seria interessante, diga, não sei, pode ser coisa minha, tu fazer tons do azul no teu, na tua página para diferenciar? Por exemplo, um header de um footer e tudo mais, até para dar um destaque no corpo da página? Seria. A questão é montar uma paleta, né? Montar uma paleta não vai ser fácil, não. É a parte mais difícil. Eu não vou mentir pra ti. A única paleta que eu sei é a paleta de tons de preto. Se tu me perguntar, tu tem paleta de tons de preto? Tenho. Essa aí eu sei de cabeça. Agora de azul e do resto, não me pergunta, porque eu não sei nada. Eu geralmente eu estou usando muito essa aqui, que é a 10, 10, 26 e a 1D, 2E. Isso aí. Eu uso entre 10, 10, 10 a 42, 42, 42, que é os tons de preto com cinza, que é o dark mode. Que nem, por exemplo, provavelmente do teu vinho aí, olhando para ele, ele deve ser entre um 32, 32, 32 a um 40, 40, 40. Aí fica dessa cor ali. E para quem não entendeu nada, isso aí é o hexadecimal das cores.
Depois, mais para baixo, que eu vi nas atividades, ele pede para utilizar os efeitos de botão e tudo mais. Eu fiz só Um hoverzinho básico. um transform, translate. Coloca só animação nisso e já fica um efeito bacana. De meio segundo, uma coisa assim. Ele tá com. Deixa eu ver aqui. Bora, meu bichinho. Tá com 100 milissegundos. 100 milissegundos, o olho quase não pega, mesmo. Isso é de uns 200 para cima, 250. Eu sempre coloco all 0.3S, easy out e acabou. Aí ele fica bem bom, que dá para enxergar. Seria interessante, eu acho, Clay. Isso é só uma ideia, tá? Até para deixar a galera mais animada. Não seria legal tu fazer a expansão de tamanho do botão? Fica bacana também. Uma escala? Isso, usar escala. Uma escalinha pequena, só para tipo, a pessoa passa o mouse por cima e ele dá uma expandida. Eu admito que apanhei para fazer essa porcaria. Eu tô fazendo aqui o. Deixa eu mudar meu role aqui pro. Diga aí, só uma dúvida, como você está falando dessa questão do mobile first, e eu vi essas questões de animação, tipo hover e tal, e você está programando partindo do mobile, tipo, teria que tratar alguma coisa no caso desses eventos, já que eu acho que isso não funciona muito bem no mobile? Não tem que tratar porque ele não vai existir. O evento é diretamente ligado ao mouse, né? Então ele não vai existir. Só se você, por exemplo, se você pegar qualquer site que você viu que tenha efeitos de hover no computador, para que ele funcione, você teria que pressionar ali com você pressionando, ele funcionaria, mas só passando mesmo, fazendo o scroll, ele não vai funcionar. Ah, beleza. Então não é nada para se preocupar, não, né? Não. Certo, valeu. Era assim, Marco? Isso. Aí tu pode mudar, por exemplo, deixar ele ou um pouco maior ou menor, aí fica a critério. Eu peguei essa dica do. Espero que o professor não me xingue, tá? Mas eu peguei essa dica do Devin Dobro, eles estavam fazendo o site do Mario, que você tinha um botãozinho e ele expandia pra caramba. Aquilo ficou muito bacana, eu não esqueci daquilo lá. Eu confesso que esses efeitos eu sou. É porque assim, eu gosto de coisas mais minimalistas, né? Então, por exemplo, se você pegar qualquer site meu, ele não vai ter borda muito arredondada. Eu sempre uso um padrão de 4px a 8px, nunca passa desse. Então eu não coloco muito alguns efeitos. No máximo um box shadow para fazer uma sombrinha. Mas já fica bacana. Isso, e pior que olhando daqui, tá me lembrando. Eu vou falar coisa de Linux, tá? Mas tá me lembrando a Style Window Manager. Ah, que coisa boa. Olhar para isso aí e o cara se sentir em casa. Ó, deixa eu mostrar aqui algo. A gente só alterei o header aqui, né? Então eu fiz a alteração do header. Eu vou até. Essa parte aqui não vai precisar mais. E como a gente está fazendo a alteração lá, isso aqui não me interessa. O que é que eu fiz, né? Mudei aqui a minha logo para 75% e a minha lista para 100% e coloquei para ficar com Space Evelyn e mudei aqui o padding dos meus itens.
Beleza, foi a única alteração que eu fiz ali para a parte do mobile. Só que quando eu vim aqui no meu Media Care, o que é que eu fiz? Somente nesse endpoint eu consegui concluir toda a responsividade do meu header, praticamente. Porque eu deixei ele aqui com 60 pixels de altura, dei um padding 0,5% para tirar das bordas laterais e coloquei o Flex Direction como role. Defini um tamanho máximo para minha logo e para minha lista. Quando eu venho aqui, eu estou aqui abaixo de 576. Então, não estou pegando aquelas alterações, estou com as minhas alterações do mobile. Cheguei no 576, né? Mudou. Beleza, a logo ficou aqui, o padding funcionou aqui, 5%, para dar um pouco de respiração ali para o meu conteúdo, né? A partir desse momento, eu já tenho praticamente todo o header para as outras páginas aí pronto. A única coisa que eu vou fazer aqui, eu vou até deixar, peraí, deixar esse 5% para os dois. Para espaçamento, não foi muito ali. Ah, tá. Tá utilizando porcentagem. Eu utilizo normalmente o REM para dar uma espaçada. Eu consigo ter um pouco mais de controle na parte do pad. Porque quando tu utiliza a porcentagem, vai depender muito do monitor que tá usando. A gente pode ajeitar aqui, deixa eu ver aqui. Porcentagem é um pouco perigoso, é. E Dois, então tu colocou ali mais ou menos entre uns 20 pixels, um pouquinho mais cada lado. Se tu não alterou a fonte padrão. Se tu alterou, aí tem que usar ela como exemplo. não alterei, não. Ele só não está pegando ali na altura, por causa da altura. Como eu utilizei o box size por the box, ele não vai aumentar além do tamanho do meu conteúdo. Então, da minha caixa. Por isso que ele não estava pegando as alterações. Não, mas já tá um Mas, site para vender já. Já pode vender pro cliente aí. e aí, Eduardo? Você quer pagar quanto? Open source, é tudo open source, então. Ah, mas nós, Capitalistas aqui, um pouquinho mais complicado. Só no futuro, quando houver os clientes aí do Vinícius, aí vai ser bom. O meu header já está totalmente responsivo, somente com 4 alterações aí, e ele ficou completamente responsivo. Se fosse o contrário, né, vindo do desktop, eu teria que fazer alterações praticamente para todos, para ter uma segurança melhor quando ele chegasse no meu mobile. Vou botar você para cá. Vamos tratar desse hero. Aqui meu ID também vai ficar com 100%. Deixa eu ver. Para não estar usando. Para não ficar usando o padding
modificar ele direto. Por isso que 5. Porque aí eu não preciso ficar fazendo essa modificação direto, já que a minha classe de auxiliar já vai estar fazendo isso. Aqui ainda vou deixar com uns 80%, porque como eu tenho pouco conteúdo, eu vou tentar colocar todos dentro de um mesmo local sem precisar fazer o scroll. Sempre. Aqui no fórum, eu preciso também definir um. Ele não tá pegando ali, não. Você podia ter um jeito de copiar logo tudo, né? Era fino lá no Inspector, depois tem que replicar. No VS Code eu faço muito isso, né? Uhum. Deixa eu ver aqui no newsletter que eu preciso dar um gap.
Aí que tá faltando. Esse subelemento ali, Digley, que tu mostrou agora há pouco ali do placeholder, pra mim era novidade. Eu nunca tinha usado isso ali no CSS, cara. Esse aqui Esse mesmo. é novo, mas tem muitas complicações com ele, porque eu tenho que usar alguns outros pseudo seletores. Então tenho que usar o WebKit pro Firefox, tem o MZ, não sei o que lá, não sei o que lá. Tudo aquelas configurações de padrões que alguns navegadores antigos não conseguem entender ainda. Tá bom. E isso do placeholder, do selection também, eu tive um problema com selection há pouco tempo e o Chrome tinha uma exceção dos outros browsers. É porque também tem a ver com a velocidade, né, com que eles vão implementando essas novas técnicas. Olha, eu com WebKit, nessa parte, eu vou ficar devendo, porque nossa, eu só me estressei com isso aí. Eu acho que eu peguei o Opera. O Opera tem WebKit, os WebKit estão depreciados e não funciona. Aí como é que eu incluo isso aí no código depois no CSS? Meu pai. Aí tem uns WebKit que não funcionam no Chrome, que funciona no Mozilla. Aí do Mozilla não funciona em ABC. Putz. Trabalhar com WebKit é complicado. O Safari é que é mais fiável, né? O problema é ter um Safari. Aí tem que ter um Mac. O Safari precisa ter Mac. Já não tem para Windows. Eles abandonaram a versão do Windows há muitos anos já. Não sabia. É que eu não utilizo. Como diz, é para ser open source? Então eu vou ser open source, então. Eu utilizo o LibreWolf. É isso. Muito bom. E LibreWolf não tem instalador padrão, tem que compilar. Pô, aí tá faltando aula de compilação, o professor esqueceu de trazer. Ih, Aí o pessoal se assustava mais. assusta nada. Como é Eu que também é? acho que não, mas... Usa os três comandinhos, o make, o config, como é que é? O configure, make install, acabou. Se não der erro, né? Se der erro, aí, olha, desiste. Ainda existe. Daqui a pouco, se eu começar a falar de Linux aqui, eu vou até amanhã. Não, mas é uma boa escola, a compilação é top demais. E mais top é ir atrás dos erros. E falta lib, falta não sei o quê. Eu tive erro com, acho que 3 libs do GCC que tava faltando. Era no Slackware ainda. O Slack voltou aí. Tá ativo de novo? O Slackware nunca parou, ele tá na versão 15. Não, ele tinha uma que tem morrido aí uns anos sem nada de releases, né? Ele ficou em ato por 6 anos. Aí em 2022 eles lançaram a versão 15. Ok. E tem agora versões baseadas no Slackware. O Slackware, tem o Poison Linux do Slackjeff que ele mesmo fez. Tem o Salix também. Nossa, não sabia não. E tem versão de tudo hoje em dia. Mas para quem é novo é bom utilizar as flavors do Ubuntu, que é mais fácil.
Porque se for começar a utilizar flavors do Arch ou flavors que é baseado em FreeBSD, já era. Tua curva de aprendizado fica muito alta e tu começa a desistir. Mas quem não desiste, dá uma boa escola. E não pode chamar só de Linux, não. O professor da LP me deu um cascudo na cabeça. Tem que chamar de GNU Linux. Ah, muito bom. Senão o Stallman fica puto da vida. Faz sentido. É piadinha aí pra galera aí. Querem usar, fica à vontade. É GNU Linux. Senão o Stallman fica bravo. E o Stallman bravo não é legal, não. Ele às vezes manda aí uma. Eu tô um pouco por fora das polêmicas aí, mas imagino que tá Mas aí o rolando. Torvalds. O Torvalds é um que tá campeão de mandar todo mundo a merda. Eu vi que teve um estresse aí há pouco tempo, que ele tava para ser quase convidado a sair do kernel, né? Ele ficou meio estressado com o novo kernel agora, que é o 6.1, né, que é o feito em Rust. Ele deu uma estressada com o pessoal do desenvolvimento. Não, mas até que eu vou te dizer que o novo kernel ficou bom pra caramba. Eu utilizo no Arch aqui com Tailwind Manager. Nossa, tá bem fluido mesmo. O Rust fez uma diferencinha ali debaixo do capô. Uau, meu. Tem uma linguagem que tá pegando forte também, que é a Zig, né? Você já viu? Não ouvi falar ainda, vou ficar te devendo. Aquela biblioteca do JavaScript, a Boom, é programada com Zig. E é uma linguagem também que tá muita gente falando aí, Zig versus Rust. Olha, vai dar briga, hein? É porque o Rust ele quer tirar o C da jogada. Mas vai ser bom dar uma respirada porque o C tá com muito problema de alocação de recursos. É por isso que o Windows é tão porcaria. Não aloca recurso direito, consome demais e dá esses gargalos aí. Mas fazer o Linus Torvalds mudar de C para Rust também é interessante. Não sei se ele gosta muito. Acho que foi daí o estresse dele, né? A paixão dele por C. Ele tá acostumado com o GCC e provavelmente, dependendo do caso, ele vai ter que mudar o compilador. Ele já tava pé da vida com o KVM. Eu acho que uns tempos atrás, ele tava pé da vida com o KVM, que tava tendo problema de... eu não sei qual que era a parte lá, mas era mais para baixo nível, que o KVM tava começando a dar uns bugs lá e ficou pé da vida. Ele tava tentando utilizar o HyperX no lugar do KVM. Mas isso aí vai... mega complexo. Isso aí vai tranquilo. Isso aí talvez outra aula, né? Tem que ser por fora. Aí, se precisar de VM com Linux cru para botar, não tem problema. Eu tenho uns 15 disponível aqui. Caramba, que legal, mano. Mas como é que é isso? É que eu uso o VM, né, para virtualizar todas elas, e eu baixo as bases. Eu baixo as bases e vou customizando tudo sozinho. Por exemplo, as interfaces gráficas, mexo no kernel, tiro algumas libs que não precisa. Enfim, vou fuçando. Então tu é um hackeador aí dos Linux da vida. E tem muita coisa para aprender ainda. Né? Mas é muito massa. Né? Só sou xereta. Não, mas é bacana pra caramba. Eu já fiz isso, mas já foi há uns anos e tô um bocado por fora. Mas agora eu vejo o ecossistema, tá muita coisa. Meu, tá gigante, cara. Até o Slackware voltou à vida, pô. Olha, e pior que ele tá bonito, hein? Principalmente com o plasma novo agora. Cara. Na verdade, até o meu ambiente também é o plasma também. Só que o problema é que o plasma tá muito pesado.
Olha, o Edgley já tá deixando isso com bastante pinta. Tá ficando bonitão. Então a ideia é ficar em 2 colunas e depois fica em uma, é isso, né? Na verdade, ele começa com uma. Ele começa no mobile, né? Eu tô fazendo ao contrário, eu faço do mobile pro desktop. Então eu comecei a mudar o meu layout que eu tinha feito para desktop, eu comecei a modificar para mobile para depois ir seguindo. Pessoal, 70% mais ou menos da navegação na web está em celular, né? Então, hoje em dia, ter responsividade é meio que obrigatório. Até mais, tipo, há muita gente que não tem computador, mas tem celular, né? Então, só chega nessas pessoas através do mobile mesmo. Não, e até também até uma dúvida que eu tenho. Eu normalmente fiz para celular, assim, quantidade de pixels, né, que é o max width, eu utilizo abaixo de 400. Alguém aí que deve ser bom de front-end aí, qual é o máximo de pixels que a gente dá para considerar para o celular? O máximo é 576. Ah, Porque certo. hoje em dia tem celular gigantesco com DPI lá em cima. Poxa, Mas aí é umas contas, né, para o DPI, né? Multiplica por 2, por 4, vai embora. Mas o problema também é quando o celular fica deitado, né? Na horizontal. Aí, Ele já pega de tablet, que é 768. de tablet a gente utiliza 768, 800 pixels também. Eu pergunto porque pelo menos eu pego assim, ó, para celulares, por exemplo, de tela 6, tela 6.5, normalmente eles têm, né, em pé, eles têm o quê? 360, 380. É por isso que eu pergunto, porque eu penso primeiro nessa posição e depois deitado. boa. Mas hoje em dia a gente nem dá para levar muito em consideração o dispositivo, né? Porque ainda tem aquelas abinhas estreitas que às vezes dá para pôr o site lateralmente. Nos tablets, alguns têm isso. Eu lembro que o iPad veio com isso aí há uns anos. E ficava, acho que era 1/3 da largura da tela, mais ou menos. Essa do tablet é nova, eu não fazia ideia que isso era possível. É um efeito que ele faz que tu joga a página para o canto e ele abre uma nova tab, entendeu? Então tu fica com o site anterior e o outro. E ainda dá para fazer isso com apps. Seria talvez eu esteja falando alguma coisinha errada, mas seria como se fosse uma tela dividida em dois? Tipo isso. Ah, que nem o sistema do Windows, que você pressiona a tecla Windows para a direita, ele divide pela metade, assim, tudo mais. É tipo isso, só que é mais estreito ainda. Eles tinham um termo para isso que eu não lembro qual é que era. Mas aí o site entrava em modo celular, não tem jeito. Ah, pois, é verdade. Eu testo a responsividade, às vezes, de um site, às vezes, quando eu não estou com vontade de abrir o developer do navegador, eu só jogo pro lado, baixo um pouco ali, aí. Ô Digley, volta aí, meu. Olha só, pessoal. Vê só o que o Digley está fazendo aqui. Repara aqui uma coisa interessante. Eu acho que está praticamente alinhado. Se estiver falhando, acho que é pouco. Ou pode ser uma ilusão do meu monitor. Mas o canto ali em cima do Parques, né? O limite do botão, onde termina a linha do botão, tem que alinhar lá embaixo. O logo do outro lado, o iniciozinho do logo, que é o tracinho azul, tem que alinhar muito bem com o texto lá embaixo. Isso é enquadramento geral do site. Isso é mega importante, o site ficar bem alinhado, bem enquadrado. Então, é como se fossem umas linhas invisíveis, umas margens que o conteúdo não pode fugir esses limites. Porque senão o site vai ficar com aspecto, com aparência bagunçada, né? E fazer esse enquadramento certinho durante a responsividade também dá trabalho, né? E aí que também... E o pessoal costuma... Quem está iniciando costuma falhar muito nisso.
o pessoal demora para entender que esses alinhamentos são mega importantes e não passa. Okay? Um cliente recebe um site que tem muitos clientes que têm análise gráfica, né, noções de diagramação, design e tal, é fazer vexame, né, basicamente. Isso é tipo o básico de design, é ter as coisas bem alinhadas. Aqui já não tem celular desse tamanho, não. Tipo, 360 aí. Deixa eu... Vai. Aqui. Boa, parece. Foi bom. Aqui tem que ajeitar algumas coisinhas aqui do main que tá passando, né? Podia ter uma borda, uma margenzinha no fim do site, para o texto não ficar muito ali no limite do site. O texto lá do copyright e tal, do footer. Bom aí mesmo. Normalmente eu utilizo, não sei se me corrijam aí se eu estiver errado, eu meio que defino tamanhos mínimos e máximos para cada parte, por exemplo, header, o content, tá? Que eu utilizo para conteúdo e o footer. Eu queria ver até com o Digley, já que ele está fazendo aí, se isso também seria uma boa prática ou tem como fazer melhor. Definir tamanho para cada um? Mais ou menos, por cima, assim, tipo, vai ter no máximo tanto de largura e tanto de altura, para mais ou menos poder saber alocar bem na tela. É o ideal. Aqui a gente poderia fazer um cálculo aqui, é porque se eu não me engano, é o calc, né? Isso, é o calc que a gente utiliza. Exatamente. Seria, deixa eu ver aqui, 100% da tela, menos 100 px, que dá o valor da minha logo e do meu head. Então, meu main, tecnicamente, era para ficar pegando todo o resto. Bacana. Mas já tá bonito já. Venturinha, força. É? Fala aí, cara. Eu ia só perguntar se eu já tenho alguns hábitos, mas por causa do Bootstrap, que lá existe a mesma ideia do container, que é primeiro criamos o container, e só depois é que se define o head, o body e o footer, e já a partir de resolver esse problema, não? Porque parece-me que o Digley faz tipo container dentro do header, depois faz outro container dentro do body, então pareceu mal. Então, é exatamente isso. Só que o Bootstrap, ele usa essas classes auxiliares. Quando eu estou fazendo. Hoje em dia eu não uso mais o Bootstrap em si, né? Eu mesmo crio as minhas classes auxiliares. Então eu crio toda a parte dos containers, a parte das linhas. Então, quando eu estou trabalhando ali, eu realmente faço todas as minhas classes auxiliares. Ali eu só fiz duas porque era as que ia precisar. Faço até as classes de coluna, então col 1, col 2, col 3, col 4 até a 12, e vou fazendo e colocando os meus padrões ali em cima para que eu possa utilizar dentro do site. E geralmente é assim. Hoje em dia, como a gente tem as classes, as novas classes, né, as novas tags, que é o header, o main, o section, eu geralmente utilizo e coloco ela como um bloco. No caso, o meu header aqui é um bloco, e está com a classe header também, que eu uso para definir ele, o tamanho ali dele, um tamanho ou uma altura que eu posso utilizar da forma que eu quiser. Então, se eu quiser modificar a cor do meu header, sem alterar,
por exemplo, sem mexer nas classes auxiliares que vão ficar ali dentro do conteúdo, eu posso utilizar somente a classe header que eu criei lá e fazer essa estilização de cor aí, porque aí ela pega todas as minhas extremidades e o que está dentro do container, dentro da role, vai ficar com a parte somente do conteúdo. Então eu tenho um controle maior. Aí se eu quiser fazer, colocar uma imagem aqui no Hero, eu posso colocar ela diretamente no meu bloco. O meu bloco aqui seja o bloco da minha sessão, né? E o conteúdo ele vai ser mapeado através dessas duas classes auxiliares aqui para ele, que ele fique sempre centralizado e que ele se mantenha em um padrão. Eu se calhar não me expliquei bem, estava-te só a perguntar porque é que, por exemplo, tu aí no main, tu criaste a class section e depois metes dentro do container, né? E, por exemplo, depois tu no header faz a mesma coisa. Não, porque é que não fazes, por exemplo, um div todo dentro do container e depois dentro desse div é que faz o header e o main? É porque tu queres ter dimensões diferentes, é isso? Por isso é que fazes interno? Sei que me faço entender, se calhar não estou a explicar bem. Não, é porque assim, vamos supor, eu tenho o meu container e a minha role, que lida com toda a parte do conteúdo. Então, toda essa parte aqui do conteúdo é função de lidar ali com aquelas duas classes auxiliares. Mas se, por exemplo, eu quero uma imagem de fundo, ela vai pegar toda a tela, né? Então, se eu colocar a classe container fora do meu bloco ali do header e do hero, da section, eu só vou ter ele até aqui. Então, ele não vai pegar todo. Se eu, por acaso, botar um background com uma imagem. Deixa eu ver se eu acho. Faz sentido, já percebi, ok. Não tinha pensado nessa perspectiva. E dá-lhe uma delimitação, né, dos conteúdo, controle de imagens e tal, né? Eu posso acrescentar uma complexidade nesse assunto dos containers. Acho que talvez o pessoal aí, alguns não conheçam, e alguns dos prós até aí. Pessoal, conhecem containers em CSS? @container, já viram isso? Eu já vi, mas eu não tô. Eu já vi também, mas eu não lembro exatamente onde foi. Eu acho que já cheguei a trabalhar um pouco isso. Boa, meu. Olha, eu vi sobre isso, mas não cheguei a usar. Achei mega interessante, daquelas coisas que eu não posso esquecer. Mas ainda não tive a oportunidade de mexer muito a fundo com isso. Mas achei revolucionário isso. Muito massa. Mas é um pouquinho avançado. Mas dá um poderio tremendo, me pareceu, do que eu vi disso. Usando bem, e para usar ele tem ali uns truques ali meio doido, mas depois que domina o bicho, vai embora. E ele poupa muito a lógica aí de media queries. Facilita aí bastante aí a responsividade e tal. Deixa eu ver se vai pegar aqui. Então é @container e tem os links que eu partilhei, mas tem muita coisa aí na internet disso. Aqui. Agora posso lembrar todas as propriedades. Over. Dá para utilizar também o no repeat também. Tem isso também. Deixa eu ver aqui. E quando tá utilizando assim, tem que ser numa sequência lá dos atributos. E No que é o que é isso. Que é os comandos short-handed, né? Que você bota numa linha só, é que nem o pad. Você bota todos os atributos dele ali e vai tudo tranquilo. Ele não tá querendo pegar mais. Deixa eu ver se é por causa da. Acho difícil usar assim, meu, porque tem o cover, o fixed, né? O attachment e tal. Depois, se você quiser posicionamento, a ordem disso assim, nem sei. Deixa eu fazer diferente aqui. Olha, eu vi aqui um exemplo. Volta lá, põe lá. Na mesma linha. Vamos ver se funciona. Não, bichinho. Então no repeat, primeiro. Repeat.
espaço 50%, deve ser centrado, né? 50 de altura e 50 de coisa. Fixed barra cover. Aqui no. Não, é a barra normal. É porque aqui no. Isso. Assim? É É. porque no NV ele não aceita os valores do teclado. Teclado numérico. Tem que. Pior que eu não sabia dessa do Fixed barra cover. Eu só também não, utilizei apareceu aqui na net. Mas Conheço, mano. não, é bacana, bacana, gostei mesmo. A gente aprende só para pesquisar. Deixa eu colocar ele naquele jeito lá que estava funcionando. Mas o teu problema pode ser outro, meu. Eu acho que a imagem em si que não está vindo. Min width, ok. Tu tem mais de 1.200 ali de largura? É algum problema aí. Pronto, mas vamos lá. Aqui dá para explicar melhor. Como eu coloquei lá, né? Eu coloquei ela no Hero, né? Que é que ele está aqui, está fora do meu container. Então ela pegou toda a extensão da minha tela, mesmo que eu aumente, ela vai continuar indo. Então eu consigo ter uma imagem ali ampla com mais de 1900 pixels que vai me auxiliar aí caso alguém tenha uma tela gigantesca e meu conteúdo fique menor. Então eu tenho um leque de possibilidades ali para o background. Se eu colocar ela aqui, se eu colocar Hero, se eu colocar ela aqui somente dentro do container, que está lá com as minhas medidas de max width, né? A minha imagem ia ficar cortada aqui e o resto da tela ia ficar limpa. Então, eu já perderia um bom espaço aí para fazer alguma coisa. Seja uma imagem de um produto ou imagem de algum espaço. É por isso que eu sempre gosto de deixar esse bloco maior ali em cima, para ter se eu precisar fazer essa possibilidade, eu já tenho ele disponível. Boa, meu, muito bom. Olha, eu mandei aí no chat aí os comandos. Tu tá conseguindo colar lá no put? Sim, no put, no Vim? Por enquanto dá. Eu tava com dificuldade nisso. Eu tô usando o Shift Insert. Eu também. Ok. Mas depois de muita Foi luta, difícil achar esse truque. depois de muita luta que ele. É. Deixa eu mudar aqui pro Hero aqui, ficou mais bonito. Pronto. E aí o background pode ficar com traço image. Mas assim também vai. Não, cadê? Aqui. Ah, aí aqui, por exemplo, se eu quisesse fazer um paralaxe, poderia fazer, que é justamente com o fixo, que já está aqui já. Se eu tivesse mais. Sim, e seria um div relativo, né? Com overflow e tal, e o fixed lá dentro, né? Ou sem overflow? Não, precisa não. É? Só assim mesmo. Então, se eu pegar aqui, eu vou. Mas ele tem que pôr o resto por cima, né? Se eu copiar essa session aqui, vai ser o mesmo conteúdo, mas eu vou tirar o. Tirar aqui essa classe dele aqui. E o pessoal vai ter até um exemplo de paralaxe. Uau. Rendeu, pessoal. Deixa eu ver se ele pegou ali o conteúdo. Ó, o paralaxe lá atrás, aqui eu deixaria. Deixa eu vir aqui fazer um CSS style inline. Aqui assim. Back
Cloud. Então, transparente sim, João. Vou pegar um pouquinho. Por que você não está querendo pegar? Bicho? Não entendi. Meu meio tem alguma coisa? Não vai claro. Qual que é o problema, Digley? Ele não está aceitando o meu inline. Ah, Não sei se eu quero. você queria tirar a cor azul, é isso? Ah, né? Foi mal. Desculpa. Pela vergonha. Também não gosta, né? Eu ia tirar nunca. Cadê o. Aqui deu uma certa. Pessoal, olha, é bacana irem colocando também os projetos aí no Git, né? Para o pessoal poder usar como exemplo, partilhar lá no Discord, acho que é bacana. O pessoal ver os outros exemplos e tal. Porque depois a gente vai mudar drasticamente para a base de dados, né? É outro assunto bem diferente. E aí é bacana o pessoal ter, assim, alguns exemplos e até servir de inspiração, né? E aí, fazendo commit aí, vocês tendo aí alguma coisinha fechada para o pessoal ir acompanhando, partilhem lá no Discord, que acho que é uma provocação bacana aí para o pessoal tá por dentro. O que eu fiz hoje ali, eu já fiz commit também, está lá comitado, depois eu posso pôr lá o link também. E eu vi que o Goodglay também tá pondo lá. Tem uma galerinha boa já lá com os commits feitos. Dá. O meu vai demorar um pouquinho para dar uma ajeitada em umas coisas aqui. Eu tô aproveitando, pegando as explicações do Gigley também e vou ajeitar no meu. Mais pra frente, eu acho que mais tardar amanhã ali eu já vou ter alguns commits para mandar para lá também. Eu já deixo na comunidade. Eu não tô entendendo porque que ele não tá querendo pegar. Mas enfim, se colocar o background aqui transparente, ele funcionaria como paralelo sem pesar. Ok, esse truque assim, o do Fixed, eu meio que lembrei que já tinha visto. Agora, que a imagem está no de cima. Para isso não teria que estar no background da página, a imagem? Sei lá. Não, mas aí não seria parallax. Quando você coloca ele como fixed, ele já joga para trás. Yeah. Mas tu queria que o conteúdo da frente viesse para cima da imagem? O de baixo? O conteúdo de baixo? Esse aqui, ele já está indo para cima.
Só Uhum. que, como o background não está saindo, eu vou verificar depois. Mas a imagem ela está ficando fixada, então se eu colocasse outra imagem aqui, eu poderia fazer o paralaxe, né? Ah, yeah. Ok. Não entendi por que ele está com raiva de mim agora. Então, depois ver isso, mas acho que já tem aqui uma bagagenzinha boa aí pro pessoal. Pessoal, então, mais alguma coisa? Encerramos por hoje? Então, terça-feira a gente tem mais. Digley, obrigadão. Bom trabalho aí. Ou seja, só o Digley trabalhou no fundo. Vocês estão ficando aí na preguiça. O pessoal está meio que assistindo em vez de estar codando. Mas, pessoal, tem que pôr a mão na massa, senão não se aprende, não dá para aprender só assistindo, né? Mas é bom que também serve de inspiração, mas depois é pôr a mão na massa aí. Então, pessoal, até terça. A gente continua na semana que vem. Então, bom fim de semana e até logo. Tchau, tchau. Tchau, até terça. Até.